Olá, gente, tudo bem? Então vamos plantar as rosas do deserto, tá? Eu já tirei elas do substrato, tem duas aqui, tá, gente? Já tirei elas do substrato, já fiz a poda das raízes, de algumas raízes, coloquei canela, verifiquei as raízes estão boas, estão perfeitas, tá? E escolhi para essa rosa, que é uma bridal, um vaso de barro, tá? Porque tanto faz o vaso, tá? Contanto que seja de acordo com o tamanho da raiz, tá, gente? O importante é isso. Tem que verificar primeiro a raiz, como é que está, como é que estão as raízes, para depois a escolha do vaso, tá? Já preparei meu substrato e aí nós vamos plantá-lo. Tem que ter paciência, viu, gente? Substrato é um substrato drenante, tá, gente? Sempre solto, nada de substrato muito denso, tá? Faz uma boa mistura, ou então compra um substrato apropriado para a rosa do deserto. Esse daqui eu já coloquei adubos orgânicos, eu sempre coloco adubos orgânicos. 5 adubos orgânicos: farinha de casca de ovos, farinha de ossos, farinha da casca da banana, a borra do café e carvão triturado, tá, gente? Carvão novo, viu? Mas a gente enche de substrato até a metade do vaso e começamos a medir, tá? Tem que medir, verificar como estão, se vai ficar legal ou não. Acho que vai caber mais um pouco de substrato aqui, viu, gente? E esse daqui que é fundamental. Vocês observaram que não é um vaso tão grande, mas também não é um vaso pequeno. E dê espaço para as raízes se desenvolverem. Aqui eu também vou colocar um pouquinho de superfosfato simples, que é um enraizador muito bom. Como o vaso é pequeno, gente, tem mais ou menos 3 litros, 3 litros e meio. Então eu vou colocar só um pouquinho de superfosfato simples, tá? Como se fosse uma colherzinha, ó. Colherzinha de sopa, tá, gente? Aí a gente espalha, olha, bem espalhadinho. E aí a gente pega a planta e segura e vai colocando o restante do substrato, tá, gente? Vai arrumando. Não precisa ficar com receio, tá, gente? Se a planta ficar fora do substrato por 2, 3 dias, a planta não vai morrer por causa disso, tá? Essa daqui mesmo já tem uns 4 dias fora do substrato e está em perfeito estado. E é a que uma das que eu mais gosto, tá, gente? A minha bridal. Vamos colocando cautelosamente e apertando, tá, gente? Aperta para acomodar as raízes, o substrato nas raízes. E aqui eu não vou regar logo não, tá, gente? A gente não rega logo. Só vou regar com 24 horas dela plantada. E vou deixar na claridade por 10 a 15 dias. Deixa na claridade e depois nós vamos levando ao sol aos poucos. Tá? Para ela não sentir, porque trocou de substrato, levantou o caldex, então esse cuidado é fundamental. Ai, olha, gente, coisa linda. Vamos para outra planta. Aqui é outra rosa do deserto, tá, gente? Eu escolhi um vaso de plástico, né?
Já coloquei aqui metade do substrato, tá? E também já cortei as raízes em excesso, tá? Já está toda bonita. Olha que raiz linda, gente. Muito bonita, viu? Agora eu vou colocar o superfosfato simples também, tá? Que é para ajudar no enraizamento. Quanto mais raízes, melhor, né, gente? Uma colher também, tá, gente? E a gente espalha. Mesmo processo da outra. Espalha, tá? Prontinho, ó, gente. Nós vamos começar a colocar aqui o substrato. Como eu falei na planta anterior, substrato drenante. Tem que ser o substrato drenante, gente. Cuidado para não apodrecer o caldex, viu, gente? Se a cidade chove demais, cautela. Não esquece de, com um mês e meio, começar a adubação para favorecer a floração, tá, gente? Tem adubos específicos para favorecer a floração da rosa do deserto. Tá? Vai colocando a cada 15 dias, tá? Normalmente a cada 15 dias a adubação. É fundamental. O sol é fundamental. A troca do substrato, super fundamental. E se for necessário, uma poda, tá, gente? Uma poda é fundamental. E aqui, como eu falei na outra rosa, só vou regar com 24 horas, tá, gente? Não vou regar antes, só vou regar com 24 horas. E só vou levar ao sol depois de 10 a 15 dias. Vou levando só aos poucos, tipo 2 horas um dia, 2 dias, 3 dias, 2 horas. Aí, quando passar esses 3 dias, mais 3 horas de sol, tá? Pra ir lá se acostumando aos poucos ao sol. Aí ficou linda, gente. Olá, gente, tudo bem? E aí, vamos replantar essa rosa do deserto. Olha só, eu já fiz a limpeza, já tirei as raízes na época correta, já fiz podas, também já preparei o substrato drenante, tá? Mas quando nós formos replantá-la, tem um segredinho a mais aqui para falar a vocês, que é muito interessante. Eu gosto muito de adubos orgânicos, então nós vamos fazer todo esse processo. Tá? Eu já separei um vaso adequado, proporcional ao tamanho da rosa do deserto, ao caldex dela. Tá? Vou deixar essa raiz aqui, tá bem grande, essa outra também. E aí eu vou colocar primeiro uma drenagem, uma camada de drenagem. Não precisa ser muito não, tá, gente? É pouquinho mesmo. Só para auxiliar ainda mais esse substrato, né? Esse substrato tem que ser assim bem drenante. Esse substrato eu também coloquei carvão em pedaços maiores. Coloquei casca de arroz carbonizada para ajudar bastante mesmo a drenagem. O importante é isso, tá, gente? É a drenagem do substrato. Pra gente colocar água, a água tem que sair rapidamente pelo fundo pelos furos do vaso. Coloquei os adubos orgânicos, que eu sempre costumo colocar, que são os 5 adubos orgânicos: o carvão, a farinha da casca de ovos, a farinha de ossos,
a borra do café triturada, farinha de ossos, de ovos, a borra do café e o item importante, em vez de eu colocar a farinha da casca da banana, dessa vez eu vou colocar a cinza de madeira limpa, tá, gente? Não é com gordura, não, nada disso. É cinza de madeira limpa. Isso daqui faz o efeito ainda é melhor do que a farinha da casca da banana. Aí eu vou colocar aqui nas raízes e ela vai ter um resultado maravilhoso. Bem calma, bem tranquilidade. Eu coloquei em torno de 3 colheres para um vaso de mais ou menos 4 litros. Não é muito, não. E vou continuar colocando o meu substrato. Como eu falei, o substrato já está pronto. Já deixei pronto tudo organizado para facilitar. E aqui, gente, depois dela plantada, só vou levar o sol depois de 15 dias na claridade. Ela está no lugar de claridade, numa varanda, assim, por exemplo, uma varanda. E eu só vou molhar com 24 horas que eu plantei, gente. São detalhes importantes para o desenvolvimento da planta. Vai acomodando, o substrato é seco assim mesmo, tá? Só vou regar com 24 horas, deixar ela bem superficial e vamos acomodando a planta. Deixa ela bem fixa. Bem acomodada, tá, gente? E aí, prontinho. Olá, gente, tudo bem? E aí, vamos plantar essa rosa do deserto? Peguei um vaso aqui. Um vaso tem mais ou menos 3 litros, mas é de formato diferente, é de barro. Vou colocar argila expandida quebrada. Argila expandida é isso aqui, ó, gente, essas bolinhas. Tá? Mas aí tem umas quebradas, outras inteiras. Vou colocar aqui no fundo do vaso. Só para ajudar um pouco mais na drenagem. Mas o substrato, gente, o substrato é drenante. Porque rosa do deserto é assim, tem que ser um substrato drenante. Então aqui é só para dar mais um auxílio, tá? Aqui, ó. Só mais um auxílio. E aí nós vamos começar a colocar o substrato. O substrato também já está pronto. E é bem simples, tá? Vamos acrescentando. Vou colocar aqui, gente. Anda mais ligeiro. Agora tá quase no ponto. Porque nós temos que, assim, verificar como é que vai ficar o vaso, tá? Ficar bem arrumadinho, bem direitinho. Aí a gente vai acrescentando. E vai arrumando.
Depois, gente, nós temos que deixá-la na claridade por 15 dias. Aí depois vai levando só aos poucos. Possa ser que as folhas fiquem um pouco amarelas, tudo bem, mas ela vai renovar e ela vai ficar linda. Só é ter paciência. Esse substrato aqui eu também já coloquei adubos orgânicos, viu, gente? A receita está aí, toda direitinha. Vai acomodando a planta. Vai acomodando direitinho, viu, gente? Com paciência, com calma, tá? E só vou regar com 24 horas que eu plantei. Tá? Vou deixar na claridade, que é importante. Para se adaptar ao levantamento aqui do Caldex, na verdade, né? Essa parte mais clarinha. Essa parte mais clara estava fora do substrato. Então, ela tem que se acostumar aos poucos ao sol, tá? Vou regar só com 24 horas e vou levando ao sol depois de 15 dias aos poucos também. Prontinho, gente. Aproveita e segue a gente aí para mais dicas. Não ficou lindo, gente? Olha que lindeza.